E aí, tudo bem? Tá começando o primeiro Mente Vazia André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast. Eu preciso arrumar outra entrada para esse podcast aqui porque ele é um podcast diferente. Mas é muito difícil começar um podcast. Meu Deus do céu. Os primeiros 30 segundos eu não sei o que falar. Eu nunca sei o que falar. Depois, um minuto pra frente, já fica mais de boa. Mas entre o primeiro minuto, eu nunca sei o que falar. Então, esse aqui é o primeiro episódio do Mente Vazia. Vou explicar, esse episódio aqui vai ser meio que um piloto, porque eu não vou meio que falar sobre nada, só vou explicar o que vai ser esse podcast aqui. Eu não sei nem se tem alguém escutando, mas se estiver escutando, obrigado por estar aqui comigo nessa. Esse podcast aqui chama Mente Vazia. E por que tem esse nome? Porque foi o nome mais legal que eu achei. Porque eu já queria fazer um outro podcast, fazer mais de uma vez por semana. Eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu aumento o André Otávio Podcast, que eu faço de segunda-feira, eu aumento ele, e ao invés de eu fazer uma hora só, eu faço uma hora e meia, 2 horas. Ou eu continuo fazendo aquele lá por uma hora e eu faço um outro. E aí eu fiquei nessa dúvida, eu não sabia o que fazer. Fiquei um tempão pensando. Eu tinha a ideia já de fazer um outro podcast a mais, porque como a gente tá no meio dessa pandemia aí, não tem show, não tem nada pra fazer, eu fiquei pensando jeitos de eu ficar produtivo. Então, porque não tem show, não tem meio que aquele empurrão pra escrever piada nova. Então meio que eu fico parado, tipo, se eu tenho alguma ideia, eu anoto e tento desenvolver ela, mas eu não fico me forçando a escrever. E eu queria alguma coisa pra forçar a escrever. E aí eu tava pensando em criar eu queria fazer um vídeo no YouTube, só que daí eu não sou bom em falar. Só a minha voz já vê que eu não sou bom em falar. Imagina com o meu rosto. Aí as pessoas iam ver na minha cara o olhar da decepção de que algo não tá dando certo. Mas aí eu falei, eu vou fazer um podcast. E aí eu fiquei pensando um monte de jeito pra fazer, um monte de formato pra fazer. Eu acho que eu até comentei em algum episódio do outro podcast, eu até comentei que eu queria fazer algum outro estilo. Aí eu pensei em fazer o que eu quase fiz, esse foi por pouco, hein? Algum tempo atrás, era fazer um jornal, porque no começo do podcast, quando eu comecei no ano passado, eu lia notícia. Eu lembro que eu abria lá, eu via algumas notícias que eu achava interessante, eu até escrevia algumas coisas sobre elas, algumas anotações, algumas piadas que eu tinha pensado na hora que eu vi, e aí, isso ajudava um pouco a escrever. Só que naquela época eu acho que tava tendo show. Não, não tava não. Na verdade não tava. Mas tava voltando o show. Acho que voltou no outro mês. E aí eu pensei em fazer aquilo de novo. Tipo, eu pegava as notícias e fazia um só de notícia. Eu ainda até pensei, só que a minha ideia não era fazer de notícia qualquer notícia. Como só tem notícia ruim no mundo, se você abre hoje qualquer jornal aí, liga a televisão em qualquer jornal, só vai ter notícia ruim. Só tem notícia ruim. Eu queria fazer um de notícia boa. Eu tinha até pensado no nome Boas Novas ou Good News, que é para quem não fala inglês é boas notícias. Mas aí eu pensei em fazer isso. Inclusive essa ideia tá aberta ainda. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar nela, a gente faz junto. Então, só mandar mensagem. Mas aí eu queria fazer só com notícia boa. Então, ia ter um lugar, pelo menos, que você ia conseguir ouvir meia hora de notícia boa. Pessoas que conseguiram passar na faculdade. Isso aí às vezes aparece na televisão, né? Mas ia ser só notícia feliz, sabe? Porque hoje só notícia ruim. Aí ia ter um lugar para ter notícia boa. Então eu pensei em fazer isso. Eu tava na cabeça, até um tempinho atrás eu tava com isso na cabeça. E só que como eu tava tendo um monte de ideia para fazer alguma outra coisa a mais aqui, e eu não tava fazendo nada, eu pensei, por que não começar? E aí depois eu vejo o que eu faço. Então, tipo assim, eu comecei, agora eu já tô fazendo já. Segunda-feira vai ter André Otávio Podcast. Quinta-feira, esse vai ser os dias. De quinta-feira vai ser o Mente Vazia. Então eu vou tentar manter, vai ser aquele esquema de que se não der pra gravar na segunda-feira, eu tento gravar antes ou tentar gravar na terça-feira, um dia depois. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou tentar soltar toda quinta-feira.
Mas se eu não conseguir soltar na quinta-feira, vai na sexta ou vai no sábado e assim em diante. Eu vou me esforçar pra tentar manter os dias certinho. E eu comecei, mas também a minha ideia é levar pra frente. Eu quero fazer. Eu não tenho a ideia de parar o podcast. Nunca. Só se acontecer alguma coisa muito. Alguma coisa muito. Tem que ser alguma coisa muito, muito. Aí sim eu paro. Mas não tenho pretensão nenhuma de parar, porque me ajuda bastante. E, tipo, não. Dá trabalho, mas também não tá reclamando de boca cheia, né? Então, não tenho pretensão de parar. E eu comecei esse aqui, o Mente Vazia, que é pra continuar também. Sem ideia de parar. Mas também eu não sei o que fazer. Mas vamos ver o que acontece. Aí eu falei assim, eu vou começar. E aí a gente vai acertando no meio do caminho, né? Porque o outro podcast foi assim também. Eu comecei de um jeito, hoje é totalmente diferente. E eu acho que ainda não é um jeito certo. Não sei não sei se existe o jeito certo de fazer. Mas eu tenho certeza que daqui 2 anos vai ter mudado já. Então é uma coisa que vai mudando com o tempo. Só que se eu ficar esperando achar um formato pra depois começar, eu ia acabar não fazendo nada. Então eu resolvi começar e depois, mais pra frente a gente vai acertando. Talvez eu comece a abrir notícia aqui. Eu escreva notícia, talvez eu vire isso. Talvez eu comece a escrever outras coisas. Eu começo a escrever poesia. Você não sabe. Às vezes eu vou lá e escrevo poesia, a semana inteira escrevendo poesia, uma por dia. Aí eu gravo um podcast lendo 7 poesias. Pode ser isso. Por que não? Crônica, pode ser um negócio só de crônica. Eu escrevo um monte de crônica, aí eu venho aqui e gravo só crônica. Então, não sei ainda o que vai ser, mas eu sei que eu comecei. Sei que agora tá valendo. Agora o Mente Vazia, toda quinta-feira, marca aí na sua agenda. Que vai sair toda quinta-feira. Segunda-feira, André Otávio Podcast. E quinta-feira, Mente Vazia. Certo? Eu escolhi esse nome porque eu fiquei na dúvida, né? Como que vai ser o nome? Porque eu não queria. Eu pensei em colocar o nome de. Tipo, igual eu falei, de quando eu ia fazer o negócio de notícia, colocar o nome de Boas Novas ou Good News. Só que daí, tipo assim, ia ficar meio limitado, sabe? Eu não ia poder fazer o negócio de notícia, aí mais pra frente eu falar, não quero mais fazer notícia, eu vou fazer sobre poesia, igual eu tava falando. Aí como é que você vai fazer um negócio que é um negócio de notícia e eu fazendo poesia? Tá? Não casa o nome com o conteúdo. Não, dava pra mudar também. Tipo, parei de fazer isso? Muda o nome. Continua fazendo, mas com outro nome. Entendeu? Eu podia fazer isso. Mas eu não queria me limitar a colocar o nome de uma coisa que eu só ia poder fazer uma coisa. Entendeu? E aí eu também fiquei pensando em dias. Porque aí, igual, colocar o nome de alguma coisa quinta-feira. Tipo, o Cauê Moura tinha um giro de quinta. Então ele tinha que fazer toda quinta-feira, o giro de quinta. E aí eu pensei em colocar algum nome assim. Alguma coisa quinta-feira, sei que lá, de quinta, alguma coisa assim. Só que daí também é me limitar a gravar sempre na quinta-feira. Eu não queria isso. Aí eu fiquei pensando em nomes que não me limitasse a conteúdo, que eu ia poder fazer qualquer coisa. Se eu quisesse mudar, fazer um negócio de receita, depois fazer um negócio de notícia e usar o mesmo nome. Só ia mudar o conteúdo, mas o nome ia ser o mesmo, entendeu? E aí eu queria fazer isso e também não queria me colocar, limitar a dia, de colocar um nome, alguma coisa quinta-feira. Eu fiquei pensando em nomes com isso, só que daí eu coloquei na regra lá, não colocar de nome pra limitar no conteúdo, nem no dia. E eu fiquei pensando em nomes como, nomes que fosse meio que genérico. E aí eu fiquei pensando uns par de nome. E esse podcast aqui também, ele vai ser nada mais. Porque eu tô falando tudo isso, mas é o que tá na minha cabeça. Talvez eu não faça nada disso, talvez eu faça tudo isso misturado. Mas ele não é nada mais do que um braço do André Otávio Podcast. Tipo, eu faço lá o André Otávio Podcast toda segunda-feira. Esse aqui vai ser meio que um complemento, sabe? Vai ser um bônus. Como se tivesse meia hora a mais. Como eu faço episódio de 1 hora, era como se eu fosse fazer 1 hora e meia na segunda-feira. Eu faço 1 hora e depois mais meia hora, entendeu? Então, podia ser até André Otávio Podcast parte 2. Por que não? Ou André Otávio Podcast. André Otávio Podcast. Por que não? Não sei.
Mas aí esse aqui vai ser meio que um complemento do André Otávio Podcast. E aí eu fiquei pensando nesse. Inclusive eu até cogitei esse nome, complemento. Ia ficar lá o podcast complemento. Mas aí eu achei complemento um nome muito, sei lá, muito estranho. Tipo, complemento. Não ia falar. Ô, você ouviu o complemento? O quê? Complemento? Nome ruim. E aí eu pensei em inglês também, que é complement. Só que daí é a mesma coisa, só que em inglês. É ruim em inglês. Entendeu? É bad, né, que fala. Ele é ruim, só que em inglês, entendeu? Então eu falei, não dá, pra complemento não dá. Pensei no nome apêndice, porque não é doença não, tá? Você aí que tá pensando que ele ia colocar o nome da doença, por que não colocou câncer, que é uma doença muito mais famosa? Não, apêndice é a mesma coisa que complemento. Se você colocar lá sinônimo, acho que vai estar as duas coisas na mesma. Aí eu pensei em colocar apêndice, porque ele é o apêndice do André Otávio Podcast. Eu pensei no nome apêndice, mas também não achei bom, porque tem nome de doença, cara. Eu não vou colocar, parece pelo menos o nome de doença. Então, eu não ia colocar nome de doença no meu podcast, porque senão ia ser medicina, né? Ia ser um podcast de medicina. A galera que tá cursando a Uninove de medicina ia falar assim, ó, vou escutar um podcast que agrega no meu conhecimento sobre cirurgias e remoção de fígado e troca de coração. Aí a pessoa colocava lá, apêndice podcast. Eu falava, ó, esse aqui deve ser bom. Porque se o cara consegue tratar apêndice, ele consegue tratar qualquer outra doença no mundo. Aí ele entra no meu, é eu falando uma de besteira. Inclusive isso aqui. Então eu achei melhor não deixar apêndice. E aí eu pensei no nome, que esse é bom. Esse nome é bom. Eu quase coloquei ele. Que é What Else. Porque nos Estados Unidos tem um negócio lá que os comediantes, eles fazem o que eu tô fazendo aqui. Só que eles fazem no palco, os humoristas. Eles sobem no palco e aí, tipo assim, ele sobe com uma ideia. Por que o cachorro balança o rabo quando fica feliz? Aí ele vai lá e sobe no palco pensando, por que o cachorro balança o rabo quando fica feliz? E aí ele começa a pensar sobre isso e devagar sobre isso, fica falando, 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 até que eles conseguem tirar algumas piadas. Só que eles fazem isso na frente do público. Eu faço isso no podcast. A ideia do podcast é a mesma. Eu ficar falando sobre qualquer coisa, porque às vezes sai alguma coisa legal que dá pra eu sentar, anotar, e aí sai alguma piada pra eu testar no palco. Os caras já fazem isso direto no palco. Então, e lá eles têm um negócio que, tipo assim, ele sobe e aí. Tem história, né? Eu ouvi história e os caras falando que o Damon Wayans, que é o que faz o Michael Kyle no Eu, Patroa e as Crianças, ele fazia bastante isso. O Chris Rock fazia, os partes comediantes faziam. Os caras sobem no palco e fica falando, what else, what else? Que é tipo, o que mais, o que mais? Sabe, pensando, tipo assim, o que mais? O que mais? O que mais tem? Fala aí, fala alguma coisa. Os caras até pediam tema pra plateia. Ah, fala sobre AIDS. Os caras ficavam falando sobre AIDS. Aí eu pensei no nome What Else, porque é tipo meio que uma frase que os caras têm lá nos Estados Unidos. Só que daí What Else é em inglês, né? Eu não sei falar, não é sempre que eu consigo falar What Else. Tipo, agora eu tô falando, mas se eu acordar, eu vou acordar e vou falar What Else. Aí eu não vou conseguir falar, porque eu acabei de acordar. Agora se eu acordar meio bêbado, não que eu beba, mas se eu acordar meio grog, eu vou conseguir falar a mente vazia, porque são duas palavras muito comuns, só que juntas. E eu pensei no nome What Else, só que eu achei que não também. Aí eu pensei no nome O Que Mais, porque eu traduzi, né? Porque não é só eu que não consigo falar. 4% da população brasileira fala inglês. Os outros 91, um monte que eu não sei fazer essa conta, eu também não sou bom de matemática. Os outros 90 e alguma coisa não sabe falar inglês. E aí ia ter um monte de gente que não ia saber falar o nome do meu podcast. Então eu achei melhor não colocar o What Else e pensei no nome O Que Mais. Porque aí ia ficar tipo O Que Mais, 3 pontinhos. O Que Mais. Entendeu? Tipo assim, o que mais? E depois, o que mais? Só que daí eu também achei melhor não. E aí, eu não sei por que eu cheguei no nome Mente Vazia. Aí eu procurei pra ver se tinha algum podcast. Até achei um, só que um cara colocou o nome Mente Vazia, postou um trailer, tipo, ele colocou um trailer de 50 segundos explicando o podcast dele. E depois não colocou mais episódio nenhum. Então, foi o único que eu achei. E eu falei, então vou colocar esse nome. O cara não tá usando, eu vou usar. E também não é o nome do meu podcast, é meio que o nome de um quadro. É um programa dentro do meu podcast, sabe? Tipo, o Domingo Legal é um programa dentro do SBT. O André Otávio Podcast é o negócio.
mente vazia vai ser um negócio dentro do coisa, entendeu? Negócio dentro do outro negócio. É tipo aquelas bonecas russas, sabe? Que você vai tirando uma dentro da outra. O André Otávio Podcast é a grandona, é a top. O Mente Vazia é a boneca que tá dentro da boneca, entendeu? Aí talvez dentro do Mente Vazia vai ter outra coisa. E assim vai, é igual a boneca russa. Vai tirando. E no final sobra o quê? No final sobra a minha inteligência, que é daquele tamanho lá. Sobra a minha competência e minha habilidades com comunicação. Mas vai ser isso, podcast. Ah, eu tava falando do nome, né? Aí eu cheguei no nome Mente Vazia. Eu pensei, Mente Vazia é a oficina do diabo. Eu nunca entendi bem essa frase. E aí eu falei, será que alguma pessoa, uma pessoa que entende bem essa frase, um filósofo talvez, ou uma pessoa que gosta de filosofia, ou uma pessoa que ouviu um filósofo falando sobre isso, ela vai achar o nome desse podcast estranho? E eu falei, eu quero que se foda essa pessoa e os filósofos. O podcast é meu, eu coloco o nome que eu quiser. Eu achei Mente Vazia um nome bom. Porque o lado que eu tô levando, eu não sei o que quer dizer mente vazia ou oficina do diabo. Quer dizer que se você não tá pensando em nada, o diabo tá trabalhando na sua cabeça? O que é? Porque mente vazia é bom, não é bom mente vazia? Porque você tá com a mente muito carregada de coisa, você não consegue fazer nada. Agora, se você tá com a mente vazia, você tá tranquilo, quer dizer que você tá relaxado. O budismo, eu posso estar falando besteira, viu? Com certeza eu tô falando, provavelmente eu tô falando. Mas o budismo, o que que é? Você limpar a sua mente, entendeu? Você vai lá, você senta lá, cruza as pernas, coloca aquela roupa laranja que eu esqueci o nome, raspa a cabeça, que é muito importante isso, e você respira, e você começa a controlar seus pensamentos, até você relaxar e ficar com a mente tranquila, mente vazia, não é isso? Só que daí você fala que a mente vazia é a oficina do diabo. Quer dizer que todo mundo que tá meditando é satanista? Não sei. Talvez essa frase quer dizer isso. Foi um cristão que escreveu essa frase e ninguém sabe. Mas mente vazia. É porque tem aquela também do Racionais que ele fala sozinho penso merda pra caralho. Será que é a mesma coisa? Porque quando você tá sozinho, o diabo tá tomando conta dos seus pensamentos. Talvez seja isso, não sei. Mas eu pensei, porque quando você pensa em mente vazia, oficina do diabo já vem logo depois. Mente vazia, oficina do diabo. Ninguém vai falar, mente vazia, podcast do André. Só que eu vou mudar isso. Talvez daqui 10 anos, você vai ouvir a mente vazia, já vai pensar no podcast, ao invés de pensar nessa frase. Então, o meu objetivo de vida é fazer as pessoas, quando ouvirem a palavra mente vazia, essas duas palavras, mente vazia, o que vem depois? Mente vazia, podcast do André. Eu vou mudar isso na cabeça do Brasil, certo? Mas é mente vazia porque o que eu tô fazendo aqui é meio que esvaziando minha cabeça, sabe? Tipo assim, tem algumas coisas na minha cabeça, eu tô colocando pra fora. Então eu tô colocando pra fora e eu tô esvaziando. Tô tirando de dentro, sabe? Porque é muito bom, eu percebi que é muito bom você falar. É muito bom você falar. Porque às vezes você tem uma ideia, e aí você deixa aquela ideia guardada na sua cabeça e fala assim, mano, eu tive uma ideia muito top. Só que a ideia tá lá na sua cabeça. E aí, se você ficar pensando nessa ideia, você vai até conseguir pensar em algumas outras coisas. Mas quando você põe pra fora, eu não sei porquê, mas deve acontecer alguma coisa nesse processo de você falar as coisas que outras coisas começam a complementar, sabe? Então, se eu tenho uma ideia e eu fico pensando sobre ela, eu vou tirar 5% a mais da ideia. Se eu falo ela, eu vou tirar, tipo, sei lá, 20, 30% a mais. Entendeu? É bem mais. E se tiver alguém escutando, essa pessoa pode complementar a sua ideia e você aí voa, entendeu? Alguém pode te ajudar. Então é sempre bom você compartilhar as coisas, certo? Aprendi com o Thiago Negro. Mas é sempre bom você pôr pra fora suas ideias. E aí, mente vazia quer dizer que eu tô meio que esvaziando a minha mente aqui. Então, como ele é um complemento do André Otávio Podcast, que é o podcast lá de 1 hora, esse aqui vai ser a mesma coisa, esvaziando a mente por mais meia hora. Podia até ser esse o nome, esvaziando a mente. O que seria até um pouco mais original. Mas eu vou deixar a mente vazia, porque já é uma frase que já tá na cabeça da galera. Então, quando alguém for falar, não sei o que lá, eu vi no mente vazia. Olha que da hora. Isso pode até virar YouTube. Já pensou? Porque mente vazia é um nome bom.
Aí eu faço um quadro no YouTube chamado Mente Vazia. Ou eu faço um show de comédia chamado Conselho de uma Mente Vazia. Não, coloco o nome do show de Mente Vazia. Porque eu tô o quê? Tô esvaziando a minha cabeça. E eu tô colocando pra fora minhas ideias. Então, eu escolhi o nome Mente Vazia por causa disso. Eu pensei no nome Rascunho também. Porque, como eu tô colocando pra fora as ideias, meio que eu sou como se fosse um rascunho. Sabe? Tô colocando pra fora. Como é que fala? Sem julgamento. Só tô falando só. Talvez eu fale alguma coisa engraçada, talvez eu fale alguma coisa inteligente. Provavelmente não. 99% de chance de que eu só tô falando. Não vai se aproveitar nada disso, mas eu tô falando. E eu pensei no nome rascunho também, porque isso aqui é meio que um rascunho. E eu também pensei, quando eu tava pensando. Tudo, isso eu fiquei, sabe? Eu fiquei brisando na minha cabeça. Eu tô falando agora pela primeira vez, porque eu só fiquei pensando. E aí, quando eu pensei no nome rascunho também, eu fiquei pensando no julgamento sobre rascunho. E, tipo assim, ninguém até hoje nunca falou que meu podcast é sem graça, ou é qualquer coisa assim, ou é ruim, ou sei lá. Ninguém nunca falou disso. Ou porque a pessoa não me encontrou ainda pra ter a oportunidade de falar mal, ou porque ninguém falou, né? Tipo assim, a pessoa achou ruim, mas guardou pra ela. O que é bem melhor. Depende também, depende da sua intenção. Se a sua intenção for só jogar pra baixo a pessoa, aí é bom você não falar mesmo. Mas se você tem um feedback bom pra pessoa melhorar, aí eu acho que vale a pena você falar. Mesmo se a pessoa não gostar. Aí vale a pena o risco. Porque você tá ajudando a pessoa. Apesar dela não gostar, ela vai ficar na cabeça dela assim, pô, eu podia ter melhorado aquilo, sabe? Então, ninguém falou mal. Mas aí eu fiquei pensando nessa parada de rascunho, que ninguém. Eu não vou ligar se alguém achar ruim meu podcast. Mesmo se a pessoa xingar sem me ajudar em nada. Porque isso aqui é um rascunho. Entendeu? O que eu tô falando aqui, eu não pensei em nada, eu só tô falando, só tô jogando pra fora. E ninguém julga um rascunho. Você não vai chegar no. Pegar um caderno, achar um caderno antigo do Leonardo da Vinci e falar, olha que bosta que ele fazia. Entendeu? Porque aquilo era tudo rascunho dele. Você não vai pegar o caderno dele, você vê lá uma mulher de braço cruzado. Não, uma mulher segurando uma harpa. Fala assim, nossa, que desenho bosta. Aí depois, uma outra página, a mulher tá com a mão pra cima. Fala, nossa, que bosta. Aí no outro ela já tá com a mão pra baixo. Aí no outro ela tá olhando pro lado. E aí você vai vendo, você vai virando as páginas, você tá vendo que aquilo lá, apesar de ser ruim o desenho, tá se formando na Mona Lisa, no final das contas. Aquilo lá era os rascunhos pra ele chegar na Mona Lisa. Só que você não pode falar mal do rascunho, porque ali o cara tá tentando, ali o cara é pra errar, o rascunho é pra você errar. Então o cara tá lá fazendo rascunho, só colocando pra fora o que ele acha que pode ser alguma coisa. Então ele tá lá colocando pra fora e no final virou a Mona Lisa. E você não pode jogar o rascunho, você pode jogar a Mona Lisa. O que também é relativo. Que você pode gostar muito, você pode não gostar, arte é relativa. Mas o rascunho, o cara tá só no rascunho, ele tá tentando. Entendeu? Então, eu pensei no nome rascunho, porque também até tirar esse peso, né? Se alguém falasse, seu podcast é ruim, eu falo, mano, o nome é rascunho. Quer dizer que nada ali é tudo, tô tudo tentando. Mas mesmo sem colocar esse nome, eu posso usar essa desculpa. Mas é uma desculpa boa, né? Então, se alguém falar merda, fala, é só um rascunho. Vai lá no meu show. Se você achar meu show ruim, aí a gente pode até conversar. Mas aqui no podcast, eu vou falar o que eu quiser falar. Entendeu? Eu vou falar o que eu quiser falar. E tem outra também. Que eu tava conversando com os moleques ontem, a gente fez uma chamada de uma call, né? E aí a gente tava conversando que a gente fala um monte de besteira no podcast. Ixi, Maria. Meu Deus do céu. O tanto de merda que eu falo no meu podcast e o tanto de merda que eles falam também. Tipo, se a gente tivesse um público grande, provavelmente a gente ia ser cancelado ou a gente ia pelo menos ficar discutindo na internet com gente que vem falar alguma coisa. E, e eu não sei até por quê. Não sei por que a gente se preocupa com isso, tá ligado? Hoje eu acho que eu entendo um pouco, porque a gente não tem relevância nenhuma. Sabe? Relevância no caso de ter público, gente acompanhando, muita gente acompanhando e tal. Então, a gente pode falar qualquer coisa aqui.
Mas eu acho que se eu tivesse um público e um monte de gente escutando esse podcast aqui, eu não sei se eu ia poder falar o que eu falo. Então, é muito difícil isso. E é muito bom deixar claro de que isso aqui é só um rascunho. Então eu vou falar um monte de besteira. Provavelmente eu fale só besteira. Provavelmente eu só fale um monte de merda. Mas, você tem que entender que as ideias ruins, elas vêm do mesmo lugar que as ideias boas. Já dizia Patrício Neu. Então, o que eu tô fazendo aqui é jogar as ideias. Eu não sei se é bom ou não sei se é ruim. O que eu tô fazendo é colocar pra fora. Pode ser que às vezes eu fale algo, o que provavelmente eu sei já. Eu tenho noção, eu só tô tentando ser engraçado. Eu falo alguma coisa machista, eu posso falar alguma coisa homofóbica, eu posso falar alguma coisa racista. Mas o que eu tô tentando fazer é ser engraçado. Não é que eu tô fazendo mal pra alguém. Só tô tentando, tô jogando pra fora. Se não foi bom, beleza, desculpa, foi mal, errei aí, falei besteira. Tudo bem, vamos tentar de novo. Agora não vai também querer massacrar eu. E aí eu fico falando um monte de merda do que eu falo nos podcasts. Porque eu sei que eu falo. O último episódio foi o episódio 41, eu acho. E eu sei que durante 41 episódios eu só falei besteira e falei coisa errada. Então, tanto que nos primeiros episódios, eu lembro que eu falei isso, nos primeiros episódios, eu falei assim, todo final de episódio eu vou pedir desculpa. Porque eu sei que eu falei merda. Com certeza eu falei alguma merda. Se não é uma merda hoje, daqui a 5 anos vai ser uma merda. Se alguém tirar de contexto, vai ser alguma coisa que eu falei que não era pra ter falado. Então eu falei, eu vou pedir desculpa no final de todos os episódios. Só que eu fiz isso acho que uma ou duas vezes só. Mas o princípio é o mesmo. De que eu tô aqui tentando, tô falando besteira. E se eu ofender alguém de alguma coisa, só tô tentando ser engraçado. Não leve nada pro lado pessoal. E não leve nada como se fosse minha opinião. Porque ninguém se importa com a minha opinião. Eu tenho. Quem vai querer ouvir a opinião de uma pessoa com 24 anos que tá fazendo comédia sem poder trabalhar porque tá no meio de uma pandemia? Entendeu? Não, ninguém quer saber o que eu penso sobre as coisas. Então o que eu faço? Eu tento fazer, tirar piada de tudo. Eu tento só fazer piada, eu só tô tentando fazer graça. Então pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Não me julguem, ou julguem também. Também não tem nada a ver com a sua vida. Você fala o que você quiser. Só não tenta me prejudicar. Entendeu? Então é isso aí. Esse episódio foi só meio que pra apresentar o Mente Vazia, que vai ser um podcast que vai ser sobre qualquer coisa. Pode ser que no próximo episódio, na semana que vem, eu comece a ler algumas notícias ruins. Às vezes eu falei de notícia boa, mas às vezes eu posso só pegar notícia ruim. Então eu não sei, eu vou ver isso aí ainda, vamos ver. Até lá a gente decide o que eu vou fazer. Pode ser que eu não faça nada disso, eu só fico aqui falando, igual eu falei hoje. Não falei nada, falei um monte de coisa, mas não falei nada. Vai dar meia hora já e eu não falei coisa nenhuma. Então, eu entenda que ele vai ser um complemento do André Otávio Podcast. Então, se você gosta do André Otávio Podcast, se você escuta o podcast e gosta pelo podcast, você vai ganhar meia hora a mais por semana. Então, já foi bom pro seu lado aí. Agora, se você não gosta do André Otávio Podcast e você escuta só porque você me conhece e acha que tem a obrigação de escutar pra gente ter assunto, aí você se fudeu, porque você vai ter que escutar mais meia hora toda semana. Bom, então vai ser isso. Segunda-feira, André Otávio Podcast. Se não der pra gravar na segunda, eu vou tentar gravar na terça. Eu sei que toda semana vai sair. E toda quinta-feira, Mente Vazia, certo? É isso aí. Muito obrigado por você ter escutado. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando eu nessa aí. Se você tiver alguma ideia, quiser mandar alguma coisa, quiser falar bem, quiser falar mal, quiser mandar qualquer feedback, qualquer ideia, qualquer coisa, pode mandar pra mim. Se você tiver meu número, pode mandar lá no WhatsApp. Se você não tiver meu número, pode mandar no Instagram, @oandreotávio. E se você não tem meu número e não me segue no Instagram, pode mandar no e-mail, andreotaviopodcast@outlook.com. Aí na descrição tem um e-mail, tá? E só pra reforçar aqui, eu falo toda vez no, no André Otávio Podcast, na segunda-feira, eu falo. Se você quiser e puder ajudar eu nesse podcast aqui, financeiramente, eu digo, PicPay, @oandreotávio ou pix, andré.otávio@outlook.com. Você vai estar me ajudando, você vai estar ajudando esse podcast aqui. Não tá tendo show, não tô trabalhando. A única coisa que eu tenho é esse podcast. Então, tô tentando fazer 2 vezes por semana. Então, me ajuda lá, me ajuda aí. E é isso aí. Muito obrigado. Até segunda-feira.